Oi, se você vai começar a trabalhar com resina bisacrílica para fazer seus provisórios, seus mockups, ou se você já usa esse material, o Protemp 4, mas quer saber mais características e dicas para trabalhar com ele, esse conteúdo foi preparado para você. Bom, meu nome é Josiane Lozzi, eu sou dentista como vocês e hoje eu trabalho na 3M como líder do time de especialistas clínicas. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre restaurações provisórias, especialmente com material resina bisacrílica. O que a gente pode reforçar sobre esse material? Primeiro, a questão da alta resistência mecânica, especialmente quando a gente compara com resina acrílica. Ela tem uma estabilidade dimensional maior também quando a gente compara com resina acrílica, tem uma excelente estética, tem uma facilidade de mistura e manipulação, afinal de contas a gente utiliza esses sistemas de pontas de automistura. São também materiais que apresentam uma menor exotermia, eles esquentam menos, por exemplo, que uma resina acrílica. A gente falou ali da resina acrílica que alcança até uns 70 graus Celsius. Aqui a gente pode falar que a resina bisacrílica chega em torno de 47 graus Celsius. Então, é uma menor reação exotérmica. E nessa categoria das resinas bisacrílicas, a 3M tem no portfólio dela o Protemp 4. E o grande diferencial desse produto é possuir na composição dele ali a carga nanométrica. Então, a gente incorporou a nanotecnologia, né, que é uma característica super forte que a 3M tem em vários materiais dela, e com isso a gente consegue algumas características que são muito interessantes por uma resina bisacrílica. Então, a gente consegue uma estética muito elevada, a gente consegue um brilho, um polimento super interessante, resistência mecânica e uma boa saúde periodontal. Afinal de contas, a gente está falando de um material que vai ficar com uma lisura de superfície melhor. Então, isso vai acumular menos biofilme e favorece bastante essa questão da saúde periodontal. Aqui só um teste, né, em tempo real ali, de resistência à compressão. Então, observa que a gente tem pequenas amostras de diferentes resinas bisacrílicas do mercado sofrendo essa força de compressão. Então, dependendo da força que é colocada ali, o concorrente A, né, já realmente entra em falha, o concorrente B, o C, o D, e observa que o Protemp ainda continua ali realmente resistindo a essa compressão. Então, mostrando toda essa questão, né, do que a nanotecnologia é capaz de fornecer de diferencial para esse material. E quando a gente fala em resina bisacrílica, um dos pontos que talvez sejam mais chave para você trabalhar bem com esse material é entender e respeitar muito bem o tempo de trabalho. Então, o tempo que a gente tem inicialmente, né, o tempo de trabalho, o tempo de injetar o Protemp, por exemplo, na nossa guia ali, é de 40 segundos. A partir de então, né, a partir do momento que a gente leva aquilo em boca, ele tem um tempo de presa intraoral até 1 minuto e 40. Esse é o tempo que a gente pode utilizar, por exemplo, para ir removendo aqueles excessos que extravasam ali a nossa guia de silicone. Eu tenho agora, então, um tempo de remoção dessa matriz da boca do paciente, então, entre 1 minuto e 40 até 2 minutos e 50, eu posso remover essa guia com o provisório ali acoplado nela, né, da boca do paciente, isso para dar um pouco mais de conforto nesse momento, né, para o paciente não ficar ali com esse material todo em boca, apesar da reação exotérmica dele não ser tão crítica, mas isso acaba também que, quando a gente remove todo esse conjunto da boca do paciente, pode dar um pouco mais de conforto para ele. Ou eu posso também, né, não fazer essa remoção da guia aqui e do provisório da boca do paciente nesse intervalo e manter aquele conjunto em boca, né, guia e provisório em boca, até a presa completa do material, que é de 5 minutos, tá? Então, respeitando bem esses tempos aqui, eu tenho uma grande chance de ter sucesso na minha restauração provisória ou no meu mockup. Então, muitos erros que a gente tem no dia a dia ali estão muito associados a uma falha em não respeitar esses tempos. Depois desses 5 minutos, né, a partir do momento que tive a presa completa, aí sim eu posso remover aquele provisório ali do guia, ou refazer a remoção da guia da boca do paciente, né, caso eu tenha optado por esse modo, e fazer realmente o acabamento e polimento. Como que eu vou fazer isso? Uma coisa que é muito interessante no Protemp é que a gente faz essa remoção da camada de inibição ali com uma gase embebida em álcool.
E essa remoção é muito efetiva para dar um brilho e um polimento ali nessa etapa. Então, uma dica que eu daria aqui nesse momento é, quanto mais você friccionar ali aquela superfície com gás e álcool, embebido em álcool, mais o ProTemp vai levantar um brilho nessa fase. Tá? Então, é um momento super interessante aí para a gente alcançar um bom resultado, tá? Então, friccione bem com álcool aí nessa fase. E quando eu preciso, né, fazer algum reembasamento, algum reparo, de repente eu observo ali quando removi aquilo da boca do paciente, que ficou alguma bolha, que ficou alguma superfície que eu preciso realmente reembasar, alguma falha, falta de material. Em todos esses casos, o que eu posso fazer é reembasar e reparar. E aí eu tenho alguns pontos que são interessantes de observar. Uma das opções que eu tenho é fazer isso, né, esse reparo e reembasamento com o próprio ProTemp 4. Se é um grande reembasamento que você precisa fazer, isso até pode fazer sentido. Mas se é um pequeno detalhe que você precisa corrigir, talvez não seja interessante, porque você vai utilizar ali uma ponta misturadora a mais. Então, uma opção que a gente pode ter nesses casos é reembasar ou reparar com resina composta. Então, eu posso utilizar e que tem compatibilidade realmente com o ProTemp 4, a Filtek Supreme Flowable, que é a nossa resina fluida, super interessante para esses casos de reparo, reembasamento. Então, é uma opção super interessante. A Z350, opacidade de corpo, também tem essa compatibilidade ali com o ProTemp 4. A própria Filtek Universal também tem essa compatibilidade, pode ser utilizada. Então, são boas opções ali para a gente fazer esse reparo e reembasamento. Dica importante, como fazer esse reparo e reembasamento? Precisa utilizar ácido adesivo? Não. Então, depende muito do momento em que você vai fazer esse reparo e esse reembasamento. Se por acaso, né, você for reparar enquanto ele ainda está com aquela camada de inibição que a gente viu que é removida com álcool, né? Então, se você ainda não removeu aquilo ali com álcool, você pode fazer a aplicação da resina direta, né? Então, aquela camada de inibição ali, ela já é suficiente para se ligar com a resina que você está colocando. Então, se não fez essa remoção, né, utiliza ali diretamente a resina composta e tudo bem, só fotopolimeriza a resina em seguida. Se, por acaso, esse reparo, o reembasamento for feito depois que você já removeu aquela camada de inibição, já deu o polimento, enfim, aí talvez seja interessante a gente fazer uma pequena asperização naquela superfície. Posso utilizar uma ponta diamantada, um Soflex, então eu faço uma asperização naquela superfície a ser reparada, e aí sim eu venho com a resina composta e faço o reparo, tá? Então são algumas opções aí que a gente tem para trabalhar nesse momento. Esse aqui é um vídeo que eu fiz de manipulação, né, de um provisório, simulando a situação inicial que a gente teria, por exemplo, de um enceramento. Então, eu confecciono a guia de silicone. Sempre que eu quiser dar um pouco mais de detalhamento, copiar melhor ali as características anatômicas, eu posso utilizar silicone fluida, né, para copiar melhor o detalhe ali do meu enceramento. Agora, a montagem aí do dispensador do ProTemp 4, que pode ser utilizado para o Express XT também. Então, ele vem com adaptadores diferentes ali que podem ser utilizados. E aí é uma montagem simples, né? E o mesmo dispensador pode ser utilizado aí para os dois produtos, só realmente trocando o êmbolo e essa ponteira. Coloca lá o material em posição. Uma dica super interessante nesse momento é que, inclusive vem dentro da embalagem, né, do ProTemp 4, esse fecho inicial, essa tampa inicial que vem, assim que você vai utilizar o ProTemp, você pode retirar ela e jogar fora. Ela não vai ser utilizada ali novamente. Na hora de guardar o seu cartucho, né, assim que você terminou de fazer a sua restauração provisória, você vai guardá-lo com a ponta misturadora usada. Faz asepsia ali e guarda essa ponta usada. Aqui fazendo o isolamento com gel hidrossolúvel, né, do dente em questão, o dente que vai receber o provisório e os dentes adjacentes também. Faço a inserção do ProTemp. Então, nesse momento, sempre eu faço a inserção lá da incisal para a cervical, sempre subindo com aquela ponteira à medida que eu vou preenchendo. Deixo em posição e respeito aquela questão dos tempos que a gente falou. Então, foi 40 segundos para fazer essa inserção e levar em boca. Agora eu tenho desses 40 segundos até 1 minuto e 40 para poder fazer essa remoção de excessos. Então, ele começa a entrar numa fase gel, essa remoção de excessos é bem facilitada.
Removi todo o conjunto da boca, né, como a gente viu lá no tempo estipulado, nesse caso, então, removeu tudo da boca, né, todo esse conjunto. Nesse momento, assim que eu removo esse provisório dali, ele vai estar com aquela camada de inibição, né, aquela camada mais grudenta, entre aspas. E aí eu poderia fazer de cara aqui um reembasamento, um reparo, caso fosse necessário, com uma resina composta, como a gente viu. E agora a gente vem para aquela fase do polimento, né? Então, esse polimento é conseguido aí, por exemplo, friccionando bem a gaze embebida no álcool. Quanto mais eu friccionar nesse momento, melhor vai ser o meu resultado de brilho nesse provisório. Então, fricciona bem. E aí o provisório já perde aquele aspecto realmente pegajoso, né, da superfície. E com isso a gente consegue observar, sem polimento com taças de borracha, com materiais realmente de polimento, só realmente friccionando essa gase embebida em álcool, a gente consegue esse brilho e polimento ali bem, bem interessante. Posso fazer algum acabamento, né, um refinamento ali desse provisório com disco soflex, pontas diamantadas, enfim, é uma opção. E aí sim eu passaria nessas áreas, né, em que eu fiz esse acabamento com abrasivos, eu poderia sim fazer um polimento ali, por exemplo, com uma taça de borracha, tá? Mas na maioria dos casos não é necessário, né? Por exemplo, nenhum mocap, né? Não tem essa necessidade. Posso fazer a cimentação, né? Por exemplo, dessa coroa aí do Protemp 4 com o Relax Temp. Então, ele é um cimento temporário, livre de eugenol. Então, aqui no vídeo fazendo essa manipulação. Sempre, né, respeitando os tempos ali que estão descritos na bula. Faço a inserção aí do cimento temporário no interior dessa coroa provisória de Protemp 4, não é necessário fazer aplicação de adesivo, de nada disso ali no interior, somente o cimento temporário, leva em posição, remove os excessos, e aí a gente tem essa cimentação provisória finalizada. E um outro vídeo do professor Luiz Morgan, sempre que for fazer, né, essas guias de silicone aí, é interessante a gente fazer esses recortes ali bem próximos da meia, então isso ajuda bastante naquela remoção de excessos, né, naquele intervalo ali para a gente remover os excessos, então ajuda bastante ali e facilita muito, né, fazer essa remoção do excesso ali. A inserção ali no tempo de trabalho, né, de até 40 segundos, leva em posição, e eu tenho agora até 1 minuto e 40, 1 minuto e 50 para fazer essa remoção dos excessos. Nesse caso, ele manteve ali em boca, né, todo o conjunto em boca, até dar o tempo da presa final, que é 5 minutos, e aí está removendo agora aí essa faceta provisória de Protemp 4. Nesse caso, como é uma faceta, né, está fazendo um acabamento um pouco mais refinado ali. E aí pode ser feita depois a cimentação provisória. Aqui só um caso, né, de provisório com Protemp 4 de um elemento posterior. Então, só lembrando, né, como ele tem aquela resistência mecânica muito forte, por mais que seja um molar, ele aguenta bem ali a carga mastigatória que vai ser colocada. Aqui um outro vídeo, essa é um dispensador antigo que a gente tinha, um modelo antigo, muita gente no mercado ainda tem, é compatível ainda com o Protemp 4, então pode ser utilizado sim. Observa que ali, no caso, ele já estava removendo uma ponta misturadora usada, ou seja, esse Protemp já tinha sido usado uma vez, foi guardado com essa ponta usada, que é a forma correta, e aí está sendo utilizado agora novamente. Sempre dispensar uma pequena quantidade, né, fazer uma, entre aspas, uma sangria desse material, então, para ficar com uma proporção correta, então é interessante sempre nesses sistemas de ponta misturadora fazer essa dispensa ali, né, desprezar um pouquinho o início desse material. Sempre preenchendo e caminhando para o dente ao lado, nesse caso de múltiplos elementos, né? Então vai fazendo preenchimento e caminhando para o dente ao lado ali.
Leva aquele conjunto em posição. Pressiona. Aguarda o tempo, né, de acordo com o que a gente já conversou ali, em respeitar esses critérios de tempo. Após a remoção desse provisório, junto do conjunto ali, né, da boca. A remoção do provisório do guia. Poderia, nesse momento, antes de passar o álcool, né, caso percebesse alguma falha, alguma bolha, alguma falta de material, já reembasar ou reparar com a resina composta diretamente ali. Senão, eu posso seguir realmente com o protocolo ali de remoção da camada de inibição com gás e álcool, e, se for necessário, né, fazer um acabamento e polimento adicional. Leva em posição, checa a oclusão ali, então, vendo que está tudo ok, eu já posso seguir para a etapa de cimentação provisória. Como a gente viu, Relax Temp seria uma boa opção, sempre proporcionando, né, quantidades iguais da base catalisador, então, o mesmo tamanho, né, do material ali, da dispensa desse material. Manipulação, inserção ali no interior da peça. Leva em posição. Checa esse assentamento, né, se realmente a peça foi assentada ali. E aí vem para a fase de remoção dos excessos do cimento provisório. E a situação final. Aqui um caso bem interessante de mockup, né, então eu particularmente gosto muito dessa ferramenta do mockup, é uma oportunidade, né, da gente ampliar as chances de sucesso do nosso tratamento, a gente faz a simulação ali final do resultado que está sendo pretendido, né, e passa aquilo ali para aprovação do paciente, então realmente a gente aumenta bastante as chances de sucesso. Se necessário, né, fazer alguma correção, o paciente, quero que aumente um pouquinho essas incisais, quero centrais mais dominantes, a gente pode, como vimos, né, fazer esse reparo, esse reembasamento, ou essa reanatomização ali com resina composta, e em seguida moldar aquele provisório, né, esse mockup, e enviar para o laboratório ali do jeito, da forma que foi realmente aprovado pelo paciente. Então, é uma ferramenta que é muito interessante. Então, aqui a gente tem a situação, né, do modelo de gesso, o enceramento desse modelo. Como a gente falou, sempre que você quiser, né, se o seu enceramento tiver com bastante características anatômicas ali, bem evidenciadas, uma coisa que pode ser feita que é bem interessante é colocar também, utilizar o silicone fluido, né, então isso acaba copiando melhor ali aquele detalhamento anatômico, né, do enceramento, e caso isso seja interessante para você, você pode utilizar então essa silicone fluida. Faz, então, a inserção, né, até 40 segundos, cuidado com esse tempo, né, até 40 segundos para fazer a inserção desse material. E leva em posição, após a remoção aí daquela camada de inibição, né, com gaze e embebida em álcool, a gente tem esse aspecto aí de brilho e polimento que são bem interessantes. Bom, alguns pontos chaves, né, de tudo que a gente falou hoje. Então, a gente viu que restauração provisória, ela pode ser muito interessante, pode ser uma das chaves que a gente tem ali no sucesso final da restauração definitiva. O manejo do tecido gengival é extremamente importante, né? A gente pode fazer, por exemplo, um condicionamento de uma papila, né? Você vai utilizar ali implantes, enfim. Então, são pontos que a gente precisa considerar também. E a resina bisacrílica é o material de eleição na grande maioria dos casos, né? É um material bem coringa e que pode ser utilizado bastante aí no dia a dia do nosso consultório. Agradeço a cada um que assistiu essa aula.
a 3M e a Dental Speed se sentem, né, muito honradas aí de poder trazer esse conteúdo para vocês. Muito obrigada e a gente se vê numa próxima. Até mais.